Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas 2, de 25 a 32. Não sei se você já está com todos os preparativos para o Natal organizados. Já sabe onde vai ser a ceia de Natal, se na casa da sogra, da mãe, na sua casa, na casa de algum parente. Já verificou o preço do peru, do Chester, todas estas coisas. Inclusive, deixa eu aproveitar, antes de lermos o texto, lembrar que os homens do HDR doaram panetones. A irmã Silmara, da Ação Social, fez um apelo aí para que a gente levantasse 13 panetones. Imediatamente a gente lembrou da campanha que a Cristolândia faz todos os anos. Ela produz panetones. E a gente lançou lá, né, Marcos, no grupo de homens, e imediatamente, graças a Deus, a gente já comprou uma caixa, pelo menos uma caixa de panetones, vem 18 panetones, e aquele valor que a gente dá é um valor simbólico, vai ajudar a ação social da nossa igreja, porque vai suprir o pedido da ação social, e também vai ajudar as Cristolândias pelo Brasil. Parte daquela renda que é levantada vai ajudar as Cristolândias. Eu, quando pensava sobre isso, eu falei, é aquela notícia que é boa e ruim ao mesmo tempo, não é? É boa porque existem várias Cristolândias espalhadas pelo Brasil. Mas é ruim porque, infelizmente, elas estão suprindo as Cracolândias, elas estão atuando nas Cracolândias. Então, por isso tem muita gente, você não sabe se agradece ou se... É um sentimento de tristeza, porque tem as Cracolândias, muitas, em vários lugares do Brasil, no interior, cidades pequenas. E, ao mesmo tempo, é uma alegria saber que há tanta gente atuando para socorrer, para apresentar o Evangelho para essas vidas que estão se perdendo por causa das drogas. Tá? Então, agradecer aos homens que prontamente fizeram, quem não fez a sua doação ainda financeira, né, já depositar na conta da igreja, os panetones vão chegar entre segunda e terça-feira, já estarão aí, tá bom? Nós vamos falar nesses próximos 3 domingos sobre o Natal, como eu dizia. Não sei se você já entrou no espírito natalino. O trânsito já entrou, que ninguém aguenta mais andar na cidade de São Paulo. Qualquer lugar, qualquer dia, qualquer horário, o trânsito está terrível, porque mesmo quando você pensa que está todo mundo indo descansar, um final de semana, um sábado, por exemplo, o trânsito lotado, não é? Então a cidade já começa a pegar esse espírito natalino, a árvore do Ibirapuera já teve abertura, vocês quiserem ir lá passear, é bonito aquele espetáculo das luzes ali. Então nossa cidade já está nesse tempo de Natal. E o nosso coração também vai se envolvendo com isso também. Por isso que eu perguntei, Natal é um tempo que a gente reúne a família, que a gente come muito, não é? Celebra muito, troca presentes, revê gente da família que fazia tempo que a gente não via, passou o ano inteiro sem se encontrar. Então, é um tempo muito bom. E a gente corre um risco também do nosso Natal cristão, o nosso Natal da igreja, ser distorcido por outras ideias, por outros valores que o mundo tem. O Natal do business, o Natal do negócio, ele é estressante, não é? Pensa que o pessoal fala que tem o Novembro Azul, antes tem o Outubro Rosa, não é? Outubro Rosa, Novembro Azul, e que a gente vai chegar no Janeiro Vermelho, que a gente entra no vermelho, de tantas dívidas que vai fazendo nesse tempo, e começa IPVA, matrícula, uniforme escolar, e começa tanta coisa que aí você tem mais uma conta, não é? Eu tenho que comprar presentes, eu tenho que fazer aquela festa, e em vez de o Natal ser um tempo que vai renovar a nossa fé e a nossa esperança, acaba sendo um negócio estressante, porque a gente toma para si muitas obrigações que não precisariam ser parte dela. A verdade é que o Natal,
a mensagem do Natal, o espírito natalino, deveria renovar a nossa vida. Deveria trazer esperança para cada coração. E quando nós vamos ler esse texto aqui, nós vamos encontrar um homem que lembra os símbolos do Natal. Então, presta atenção aí, Lucas 2, de 25 a 32, diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram um menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão o abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Simeão nos mostra, então, como deve ser alguém dominado pela verdadeira mensagem do Natal. Como eu disse, você pode ser dominado pelo comércio que se faz em torno da data natalina, mas você pode, como cristão, como discípulo de Jesus, encarnar os verdadeiros sentimentos, os verdadeiros valores que o Natal cristão fala. Quando a gente volta o nosso olhar para esse texto, destacamos aqui 5 coisas a respeito de Simeão, ou 5 características dele. Lucas registra que ele era um homem justo, que ele era piedoso, que ele esperava a consolação de Israel, que a consolação e a redenção de Israel, que o Espírito Santo estava sobre ele e que o Espírito Santo lhe revelara que ele não morreria sem ver o Messias. Este homem e estas características revelam como deve o Natal dominar o nosso coração. Vamos lembrar que nós estamos lendo aqui o texto que fala sobre o Natal de Cristo, o Natal de Jesus, o primeiro Natal. E como é que Simeão aguardava e viveu aquele momento. Portanto, como é que a gente deve viver o Natal? Como é que deve ser o Espírito que vai dominar a sua ceia e as suas relações nesses dias, nesse mês que nós iniciamos hoje? O Natal, ele renova nossas esperanças quando as nossas forças estão no fim. Você está cansado? Está chegando o final do ano e você começa a achar assim que, nossa, não vejo a hora de dar dia 20, não é? Para a gente tirar uns 10 dias de licença aí, descansar um pouco, porque foi um ano cansativo, estressante, coisas desse tipo. E parece que o final de ano vai chegando, um monte de provas, vestibulares, TCCs e coisas, e fechar o ano, tentar fechar o ano no azul, não é? Tanta coisa para a gente pensar. E parece que as nossas forças vão se esgotando. E o Natal vem para renovar as nossas esperanças. O Natal traz uma mensagem de esperança quando as nossas forças estão chegando ao fim. E aqui é a hora da gente falar assim, olha, vai acabar o ano, mas não vai acabar o mundo, não vai acabar a vida. Há uma mensagem de renovação e de esperança. E existem pelo menos 3 características aqui que a gente encontra nesse texto que são importantes para a gente cultivar na nossa vida. E a gente está falando aqui para mim e para você como cristãos. A primeira dela é quando nós encontramos a ideia desse homem, desse Simeão, como um homem piedoso. Eu me lembrei aqui que fala, havia um homem em Jerusalém chamado Simeão. Logo lembrei de Barnabé, que Barnabé também tinha essa característica de ser piedoso. E a piedade, que é essa característica que deve envolver, e nesse sentido, meus irmãos, essa humildade que a piedade sempre traz consigo, por vezes a gente precisa baixar um pouquinho a nossa ostentação do nosso Natal, para encontrar em coisas mais simples o verdadeiro sentido do Natal, porque o que deve envolver o nosso Natal é a piedade. Um homem, uma pessoa, uma mulher
ela precisa aprender a ser justo e piedoso como Simeão. Veja que Lucas registra que havia um homem em Jerusalém. Isso aqui não é uma autobiografia. Não é Simeão falando a respeito de si. Eu sou um homem justo e piedoso. Isso aqui é um relato biográfico. É um resumo biográfico que Lucas faz a respeito de Simeão. Jerusalém conhecia Simeão. E o que Jerusalém sabia a respeito de Simeão? Como é que ele era conhecido no bairro dele, na comunidade dele? Como um homem justo e piedoso. Esse era Simeão. O piedoso em Israel era aquele que tinha temor de Deus. Era aquela pessoa que compreendia a grandeza, a grandiosidade, quem era esse Deus. Não como uma obsessão, você vai lembrar Jesus criticando, inclusive, os fariseus hipócritas por causa da sua obsessão com os mínimos detalhes, mas um coração, uma atitude de reverência e de adoração em tudo que ele fazia. Lembra que nós entregamos nossos dízimos e ofertas, e nós aprendemos recentemente que a gente não está dando, não está pagando, mas que isso é feito como um ato de adoração, como um ato de quem reconhece a grandeza de Deus, a soberania de Deus, e que simplesmente vem com alegria, com gratidão, devolver um pouco do muito que Deus tem derramado sobre a nossa vida. O piedoso é aquele que então olha para Deus com reverência, com adoração, e que quando a sua comunidade olha para ele, não tem dúvidas quanto às motivações do seu coração e de que ele ama a Deus sobre todas as coisas. É esse o resumo biográfico que Lucas vai fazer sobre Simeão, um homem piedoso e justo. Toda religião fala sobre atos. Como é que você identifica uma pessoa que é justa para aquela religião? E em Israel, o Salmo 1 define o que é um justo. Você vai lembrar que diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Então, o justo é aquele que evita o mal e as más companhias. E o mau testemunho, e você ser associado a esse tipo de pessoa, do ímpio, da conduta dos pecadores e dos zombadores. E diz que esse justo é aquele que, ao contrário de se associar a esse tipo de comportamento, ele antes tem a sua satisfação, a sua alegria está, ele tem prazer na lei do Senhor. Nela ele medita dia e noite, e porque medita dia e noite, meus irmãos, eu fiquei assim, horrorizado. Me mandaram um videozinho, uma meia dúzia de pregadores que falam impropérios no meio do seu sermão. E sabe por quê? Porque o tempo todo ele fala aqueles impropérios. Aí quando chegou a hora de pregar, escapou. Porque é daquilo que o coração dele está cheio. Mas o justo é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Por isso que ele é plantado como uma árvore junto aos ribeiros de água, que dá folhas o tempo todo, folhas que não murcham. Tudo que ele faz, o caminho dele prospera. O sábio diz que o caminho do justo é como a luz da aurora. Começa assim, aquela penumbra, logo agora, 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, já começa a clarear, até ser dia perfeito, meio-dia, aquele sol de rachar a cabeça da gente. Isso é a vida do justo, é o que como nos mostra. Irmãos, ele fala isso, e esse salmo é o Salmo 1, porque ele vai dar o tom de todo o inário do povo de Israel. Olha o que vocês vão cantar, o que vocês vão ensinar, o cântico de vocês, as celebrações que vocês foram fazer, vai ensinar. Que música bonita que nós cantamos agora, que nos lembra e nos ensina. Os salmos é o saltério, é o inário do povo. E o primeiro salmo diz assim, quem é o nosso Deus e o que o adorador de Deus deve fazer. Não ter uma vida como uma vida cheia de palha, que qualquer vento de doutrina ou qualquer vento de tribulação espalha essa pessoa. Mas ele está firme como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Hoje, na quarta-feira, a gente pôde lembrar sobre o cedro do Líbano e sobre a palmeira, a qual o justo é comparado, e quais essas características que formam esse justo.
É assim que Simeão é reconhecido. Ele é justo. Para o Novo Testamento, o justo é tudo aquilo que o Salmo 1 diz. Ele é aquele cujas ações correspondem às suas intenções. É interessante, então, que a piedade deve ser o nosso testemunho. Essa justiça, que essa caminhada de comunhão, de integridade junto a Deus, deve ser o nosso testemunho, que é o que foi falado a respeito de Simeão. Simeão era um homem justo e piedoso. Ele era submisso a Deus. O texto vai reconhecer que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, que o Espírito Santo de Deus se revelava a ele, que o Espírito Santo de Deus se movia nele, e por isso ele louvou e profetizou. A piedade deve envolver os nossos sentimentos, porque um homem precisa aprender a ser piedoso. E agora, meus irmãos, é a hora de você reunir a sua família, reunir os seus parentes, e lhes ensinar a verdade sobre o Natal e sobre esse Deus que é Senhor de todas as coisas. Para que quando as pessoas saiam da sua casa, elas digam assim: eu saí da casa de um homem justo e piedoso. Eu saí do lar de uma família justa e piedosa. Porque ela me fez olhar para o Senhor de todas as coisas, ela me fez entender o que significa verdadeiramente o Natal. Qual é a mensagem que pode renovar a esperança no coração das pessoas. A piedade tem que envolver os nossos sentimentos, o nosso coração, o nosso lar, as nossas relações, de tal maneira que se torne o testemunho nosso, a nosso respeito, assim como foi de Simeão. Eu sei que as pessoas, como eu falei, isso aqui não é uma autobiografia de Simeão, é Lucas que registra muito tempo depois aquilo que ficou na memória das pessoas que conheceram Maria e José quando foram apresentar Jesus com 8 dias de idade. Isso ficou de tal maneira que se tornou esse testemunho. É verdade, meus irmãos, que quando a pessoa tenta falar a respeito disso sobre si, invariavelmente não é verdade, né? Quando ela faz esse tipo de propaganda a respeito de si. É muito bom quando a gente chega em algum lugar ou conhece alguém que fala assim: ah, você conhece fulano? Nossa, mas que crente ele. Que homem de Deus, que mulher, que pessoa abençoadora. E também a gente já teve o desprazer de ficar assim até meio assustado, com vergonha, ou assim, não sei como responder, porque a pessoa fala assim: mas fulano é da sua igreja? Aí você fica assim. Pois é, então. Meus irmãos, que seja um desafio para mim e para você, ser conhecido como um homem justo e piedoso, como Simeão foi, cheio do Espírito Santo, motivado pelo Espírito Santo. E isso deve mover a piedade, essa justiça de caminhar com Deus, como o Salmo 1 diz, deve mover os nossos relacionamentos e o nosso Natal. Que a ceia do Senhor, a sua ceia familiar, que a sua celebração familiar, revele isso na sua casa. O segundo sentimento é a esperança, como eu disse. Porque um homem justo e piedoso aprende a esperar. Não dá para inverter as coisas. Quem não busca a piedade e a justiça do interior do seu coração vai ter muita dificuldade de desenvolver fé, de saber esperar o tempo do Senhor, de saber esperar o silêncio do Senhor. Diz o verso 25 que Simeão era um homem justo e piedoso e que ele esperava a consolação de Israel. Ele era um homem de fé. Essa expressão aponta para a fé que Simeão e o povo de Israel tinham em Deus. Aquela fé que esperava Deus restaurar a Israel, consolando e redimindo, confirmando as diversas profecias que foram feitas a respeito do povo de Israel. Lá em Isaías, 700 anos antes desse momento que se registra a vida de Simeão, o profeta Isaías já dizia: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por seus pecados. E no capítulo 41 de Isaías também, nos versos 6 e 7, diz assim: cada um
ajudou o seu, 42, 6 e 7. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurei firme a sua mão, eu o guardei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Israel tinha essa esperança, Simeão tinha esperança que essas profecias de Isaías e de outros profetas se cumpririam. E isso iria se cumprir através do Messias, do ungido de Deus. Todos eles esperavam que isso acontecesse. Alguns esperavam que ele viesse montado num cavalo branco, com uma capa gloriosa, com um exército para libertar Israel do jugo romano. Outros mais piedosos sabiam que Deus ia fazer algo surpreendente, de tal maneira que não ia alcançar somente o povo de Israel, mas que alcançariam todos os povos, todos os gentios. Eles aguardavam o cumprimento daquela promessa que foi feita a Abraão, quando disse: através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Eles sabiam que essa profecia se cumpriria, aguardavam, ansiavam diante de Deus que fosse no tempo deles. E parece que Simeão pediu isso tanto a Deus, que Deus revelou a ele: você não vai morrer sem perceber, sem ver isso. E olha, meus irmãos, a palavra de Deus se cumpriu a Simeão, e nós não sabemos se Simeão chegou a ver Jesus crucificado, se Simeão chegou a ver Jesus ressurreto, para ter certeza assim, Deus cumpriu o que prometeu. Ele trouxe libertação a Israel, mas pegando aquela criança no colo, ele falou: aqui em potência está a salvação de Deus. Deus deflagrou esse processo. Eu já posso dormir em paz, porque Ele vai salvar. E olha a fé de Simeão. Essa criança completamente dependente de seus pais, que está no meu colo, nos meus braços. Ele é a salvação. E Ele vai cumprir o que Deus prometeu. Não há dúvidas. A gente às vezes olha uma criança, né? E o próprio sábio em Provérbios pergunta: o que será desse menino? O que ele vai ser quando crescer? A gente tem tantas dúvidas, mas Simeão foi um homem de fé, porque ele entendeu o que Deus estava fazendo, aguardava com fé, e quando viu, entendeu que aquela era a libertação e a redenção para todos aqueles que amam ao Senhor. Não eram expectativas político-militares, ainda que Jesus pudesse fazer tudo isso. A consolação ansiada por Simeão e por Israel era uma única esperança: o Messias, que é Jesus. Para a minha vida e para a sua, nós lemos aqui que Ele é dono da dor, do chorar. E quantas vezes nós choramos porque nós não gostamos, porque nos dói profundamente, mas nós descansamos em Deus, que é Senhor de todas as coisas. Que Ele nos frustra por vezes para nos libertar, até de nós mesmos. Aqui se trata da fé na qual Simeão e Israel se alimentavam e consolavam. E pensa agora comigo que Simeão estava debaixo do jugo romano. Tudo muito limitado. Mas é nessa hora, é nas provações, é nas lutas, é nas dificuldades, que a fé floresce e se fortifica. A classe dominante, ela já tinha as suas consolações. Lembra que, inclusive, dentro do próprio povo de Israel, haviam Jesus denuncia os fariseus hipócritas, que iam ao templo, faziam um séquito de seus servos, e chegavam no gasofilácio, deitavam grandes somas para aparecer para as pessoas. Eles já tinham a sua consolação. Jesus, inclusive, diz isso: olha, vocês já ganharam a recompensa que vocês queriam, que era a admiração de todos. A classe dominante já tem as suas consolações. Lembra do rico e Lázaro? Jesus, inclusive, fala: olha, você na sua vida recebeu muitas benesses. Você se foi consolado, você teve mesa farta. Você, inclusive, pensou somente em si mesmo, nunca enxergou a Lázaro, o pobre. Agora, quem está sendo consolado é Lázaro. E você recebe o sofrimento.
que você cultivou. A classe dominante já está sendo consolada, mas nós aguardamos a consolação verdadeira que vem através do ungido de Deus, que é Jesus Cristo, o Messias. O que a gente aprende aqui com esse homem justo e piedoso, um homem cheio de fé, que aguardava firme, convicto, que Deus consolasse o seu povo, que Deus libertasse o seu povo. A fé se desenvolve na vida. Não é em coisas extraordinárias que a nossa fé mais se manifesta. A fé, a maior manifestação de fé, não é você dizer a Deus assim: eu quero esse milagre, realiza, Senhor, eu determino, eu tenho fé suficiente para que isso aconteça. A maior manifestação de fé é quando a gente chega diante de Deus e diz assim: seja feita a tua vontade. Não sei o que é, não sei como vai ser, mas faça-se a tua vontade. Essa é a maior manifestação de fé na nossa vida. A fé se desenvolve na vida de cada dia, se desenvolve em meio às provações, se desenvolve não na bonança, porque fé em tempo de bonança não é fé. Você está com muito dinheiro na poupança e fala assim: eu vou dar uma oferta gorda. Esse mês aqui eu vou dar uma oferta gorda, porque você tem muito sobrando. Dura é você falar assim: poxa, eu recebi pouquinho esse mês, né? Minhas vendas não foram grandes e está tão limitadinho aqui meus recursos. E aí vem aquela vontade de você não separar aquilo que é do Senhor. É nessas coisas pequenas que a nossa fé se manifesta. Tempo de bonança, não existe fé. A fé se desenvolve na história da vida, nas profecias que Simeão acalentava no seu coração há 700 anos. Isaías escreveu suas profecias há 700 anos. Miqueias fez a mesma coisa há 700 anos. E esse homem estava ali, olha. É por isso que Pedro escreve dizendo assim, que muitos têm as promessas de Deus como tardias. Está demorando, né? Jesus não falou que ia voltar? 2020, vamos já chegar em 2025. Está demorando essa volta de Cristo. Eu acho que eu vou desistir de esperar. Não, a fé nos mantém no caminho certo e um homem justo e piedoso aprende a esperar. Por que ele aprende a esperar? Porque ele desenvolve piedade. Porque ele é aquele homem que medita na palavra de Deus dia e noite, que se planta ao lado do seu Senhor, como aquela árvore plantada junto a ribeiro de águas. Dali ele tem força, dali ele tem todo o suprimento que necessita. A piedade, a fé, deve envolver o nosso Natal, as nossas celebrações, o nosso compartilhar dessa mensagem natalina. Por fim, o serviço. Um terceiro sentimento, uma terceira verdade que deve envolver a nossa vida. Olha que Simeão, que era justo e piedoso, que era um homem de fé, fez com que todo o Israel, ou toda Jerusalém, melhor dizendo, e toda a igreja primitiva, soubessem que ele era justo e piedoso, movido pelo Espírito, e que ele tinha uma fé. A igreja primitiva descobriu isso, e por isso, os irmãos se lembrem, você deve se lembrar que Lucas é um historiador. Ele é um médico que sai fazendo pesquisas. E o que ele registrou aqui foi o que ele ouviu na igreja cristã por volta de 30, 40 anos depois que isso aconteceu. Melhor, quase 70 anos depois que isso aconteceu. Isso aconteceu quando Jesus nasceu. Lucas deve ter escrito o evangelho dele 60, 70 depois de Cristo. 70 anos depois de Cristo, Lucas começa a falar assim, você conheceu, eu não sei quem já conheceu um irmão aqui que foi membro fundador da IB Park, em 1963. Imagina isso, você começa a pesquisar, e aí alguém fala, eu lembro desse irmão. Ele era um homem que não faltava, ou ele era assim, assado, ele agia dessa maneira. É isso que aconteceu com Lucas, quando foi procurar saber quem era Simeão. O que aconteceu? Tinha um homem que pegou Jesus no colo, deu essa profecia, que inclusive se cumpriu. Todos o conheciam, porque ele era um homem piedoso,
justo. O Espírito Santo habitava nele. E ele era um homem que tinha uma fé inabalável. Ele estava aguardando com toda a convicção as profecias se cumprirem, inclusive aquela que fora dada a ele particularmente. Simeão ensina através da sua vida. Meu irmão, se na ceia da sua casa, na hora que a gente sentar em torno da mesa, toda a família ali, e alguém falar assim, ó, vem para a mesa que o peru, o Chester, acabou de sair do forno, está quentinho. Se todo mundo for para cima disso, você está dando um testemunho. Agora, se você for capaz de dar um minuto, um segundo, mesmo para aquele teu parente que debocha do Evangelho, que está ali na casa da sua sogra, por exemplo, fala assim, não, eu quero dar uma palavra a todo mundo, eu quero fazer uma oração de gratidão. Isso é um testemunho também. Você pode testemunhar de um jeito ou de outro. E o que Simeão faz é que a sua vida se torna um instrumento para Deus. Um homem justo e piedoso, cheio de fé, ele é um instrumento para Deus. É por isso que Jerusalém sabia que ele era assim. Isso é um testemunho que é dado. O seu ensino, ele ensina através da sua vida justa e piedosa e das suas palavras. Veja que Lucas registra que ele, diante de todos, louvou a Deus dizendo, versos 29 a 32, ó soberano. Olha que oração cheia de teologia, cheia de conhecimento bíblico, cheia de verdade, de precisão naquilo que ele está compartilhando com as pessoas que estão ao seu lado. Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, promessa que havia sido feita a ele, pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste à vista dos teus povos. Os meus olhos viram a salvação que todo Israel aguarda. Eu conheci um pastor que estava falando que foi estudar filosofia. E aí ele estava contando que as pessoas perguntaram assim, mas por que você vai lá? Você vai cair da fé? Isso vai distorcer o seu sentimento? Ele falou, não, nunca tive problema com isso. Estudei lá 4 anos, não teve dificuldade. E por que você foi estudar? Filosofia. Ele falou, eu queria saber qual era a dúvida que eles tinham. Porque eu não tinha dúvida. Mas eu queria entender qual é a dúvida que eles tinham. Qual a dificuldade que eles têm de entender que existe esse Deus soberano e criador de todas as coisas. E esse homem, por as suas convicções, através da sua vida e através das suas palavras, é interessante ele falando que as pessoas falam assim, ó, Deus não existe porque existe o mal no mundo. Se Deus existisse, não existiria mal. E ele falou, engraçado, esse seu argumento é exatamente o argumento que eu tenho para acreditar que Deus existe. Você acredita que Deus, ou melhor, você não acredita na existência de Deus porque o mal está aí, visível. E eu acredito que Deus existe porque o mal não é pior, porque Deus existe. É Deus que pisa no freio disso. Porque se deixasse solto, se Deus não existisse e o mal corresse solto, a gente se acabava. Não sobrava um para contar a história. E aí ele consegue dialogar, porque o jeito que ele pensa, a maneira como ele vive, a fé que não vai ser distorcida por causa de filosofias, por causa do professor que acha isso ou aquilo, do pensador A ou B, é um testemunho ao mundo. E numa classe cheia de ateus, de gente que debocha da religião, tem que se calar diante de um homem piedoso, justo, cheio de fé, que está pronto a ser um instrumento de Deus no lugar onde está plantado. Ele testemunhou que esse menino é o Messias esperado por Israel, profetizado há 700 anos e esperado por Israel. Ele será juiz. Quantos foram machucados pelo olhar penetrante de Jesus sobre suas vidas? Lembra daquele jovem rico? Eu faço todas estas coisas, eu cumpro a lei desde
de criança, a vida toda. Então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Jesus vai no cerne do problema dele. Esse juiz também decretou perdão a outras pessoas. Para aquela mulher pega em adultério, agora você vá, nem eu te condeno, agora você vai e não peques mais. Você não está condenada. Para aquelas pessoas que precisavam do perdão e do milagre de Deus, para aqueles que ele até se admirou, não vi fé como essa em Israel. Um juiz. E a nossa vida, meu irmão, precisa ser um serviço a Deus. A sua celebração de Natal, a sua troca de cartões, de mensagens, de felicitações, nos encontros que nós teremos agora, cada um na sua família, nós devemos entender isso como um serviço que prestamos a Deus. A minha casa, a minha celebração, os meus sentimentos estão a serviço do Senhor. Ele é aquele que diz para Maria, quando fala, olha, quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Ele não está só contando um problema para Maria, ele está trazendo um consolo para Maria. Maria, o seu sofrimento não se compara à glória futura. O que esse menino vai fazer, o que ele será, o fruto do seu ventre, compensa o seu sofrimento. Maria deve ter entendido plenamente, porque ela é mãe, e os pais sabem os sacrifícios que fazem pelos filhos, e reconhecem assim, não vale a pena esse pouquinho de sofrimento, ou de restrição, ou de, até quando dá umas palmadas no filho, né? Os pais costumam dizer assim, doeu mais em mim do que em você. Mas a gente reconhece que Maria deve ter ouvido falar assim como o dia daquele anjo chegou para ela e falou, olha, você vai ser um instrumento do Altíssimo, e ela falou, olha, faça-se em mim, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Ela deve ter entendido a palavra de Simeão, falar, Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo o certo e o melhor. Que a verdadeira mensagem do Natal domine a nossa vida. Que você seja um Simeão. Que nesses próximos dias e até o final deste mês, quando envolvemos a nossa mente e o nosso coração com o sentimento de Natal, que você seja um Simeão com o amor de Deus na sua vida, com justiça e piedade, com esperança em Deus, mesmo nas circunstâncias adversas. Que você possa depositar toda a sua esperança em Deus e que você envolva esse tempo com serviço, que você, sua família, sua celebração, proclame aos outros a salvação que Deus proporcionou através de Jesus Cristo. Amém? Quero convidar você a fechar seus olhos e convidar Jesus a fazer parte da sua agenda, das suas celebrações, que Ele renove no seu coração a esperança, o amor, o anseio por testemunhar a respeito do verdadeiro sentido do Natal. Deus querido, nós louvamos o Teu nome, te pedimos que nossa esperança seja renovada por essa mensagem tão preciosa, de que o Senhor cumpriu as suas promessas, que o Senhor trouxe salvação a todos aqueles que te amam, e que mesmo em meio às nossas tribulações, lutas particulares, o Senhor é Deus que tem promessa para cada um de nós, que não falha. Ó Deus querido, recebe a nossa adoração. Nós reconhecemos, ó Deus, que a maior prova do Teu amor por nós está em Cristo Jesus, porque Ele veio ao mundo, morreu em nosso lugar, derramou seu sangue, venceu a morte, e ó Deus, abriu as portas da ressurreição para todo aquele que nele crê. Nós louvamos o Teu nome por isso. Recebe a nossa adoração, ó Deus. É o que te pedimos no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo.
Amém, ó Deus.